Olá, meu nome é André Michelin. Para quem não me conhece, sou formado pela FAMERB desde 2007. Fiz a minha residência de cirurgia geral, angiorradiologia intervencionista, cirurgia endovascular e de cirurgia geral. E também concluí a minha tese de doutorado sobre quimioembolização hepática. E o tema que a gente vai abordar hoje são oclusões arteriais agudas. E a importância está na alta mortalidade e morbidade. O paciente já tem uma arteriopatia prévia e uma fonte emboligênica. De cada 17 casos em 1.000 habitantes, ano. E a frequência devido ao aumento da população e ao aumento das doenças cardiovasculares. Então, quando há falha de diagnóstico e retardo, há uma inadequação do tratamento. E as lesões começam a ficar irreversíveis, com perda de membros ou de órgãos e alterações funcionais, até morte do paciente. Então, a etiopatogenia seria fundada principalmente na diminuição súbita ou piora da perfusão tecidual e uma ameaça à viabilidade do membro. Então, nós temos três causas que podem levar a uma oclusão arterial aguda. Seria uma embolia ou uma trombose, que é o caso do paciente, e os traumas também se enquadram nessa modalidade. A embolia arterial, ela é causada por um fragmento, ou um trombo, ou uma placa, ou células tumorais, ou mesogases, ou corpos estranhos que saem de um local da parte do aparelho cardiocirculatório e vão ocluir parcial ou total uma artéria em um ponto distante à sua origem. Então, quando a gente fala em êmbolo na artéria, a gente pensa na migração, que vai ser uma velocidade variável. Os locais onde ocorre mais bruscamente essa alteração é nas bifurcações ou quando tem uma emergência de colaterais, pensando numa embolia em artéria doente. A embolia arterial, locais mais comuns que ela comete: membros inferiores, na femoral de 35% a 50%, na poplítea, na ilíaca e na aorta. Agora, os membros superiores seria na braquial, principalmente, mas pode ter na axilar, radial, ulnar e subclavicular. Lembrando que a circulação cerebral é de 20% e a circulação visceral é de 10%. E a incidência de quem tem membro inferior é maior do que de membro superior. Então, na parte de etiologia, a parte cardiológica é o que mais acomete, sendo que pode chegar a 96%. Então, a fibrilação atrial é o principal. Depois tem lesões orovalvares, que é estenose mitral principalmente, infarto, insuficiência cardíaca e aneurismas ventriculares. Também a miocardiopatia, esse paciente faz uma cardioversão, endocardite, até materiais protéticos aí, próteses que podem ocasionar. Aqui é uma imagem, de uma embolia a cavaleiro, isso após um infarto agudo do miocárdio. O paciente fez uma oclusão arterial aguda. Então, no caso da embolia, pode ser também arteriais, ou seja, se o paciente tiver aneurismas, se ele tem uma placa de aterosclerose e forma um coágulo, por exemplo, os principais pontos é a aorta abdominal e a carótida, que podem dar. Arterites, injeções intraarteriais, traumas, corpos estranhos. Então aqui é uma imagem de uma síndrome da artéria azul. Então o paciente ficou com uma cianose aqui é um ateroembolismo. E aqui aquelas injeções na via arterial, o paciente geralmente em uso de drogas injetáveis pode acometer e acontecer isso.
A venosa, existe a embolia paradoxal, que faz uma TVP em membros inferiores, e o paciente tem um forame oval ou shunts intracardíacos, e isso pode ocasionar a formação de um coágulo da câmara direita para a câmara esquerda e fazer uma embolia, tanto uma embolia que pode ir para cérebro, para membros inferiores, membros superiores, via parte venosa inicial. Agora, a trombose já é diferente da embolia. Por quê? A trombose você tem que ter uma causa. Geralmente, você tem uma placa, você tem uma lesão na onde ocorre a oclusão desse vaso de forma parcial ou total. E as alterações envolvem também a parte de hemostasia. Então, existe às vezes uma estenose já de lesão endotelial ou consequência a uma trombofilia, por exemplo, né? Uma paciente que tem hipercoagulabilidade ou enxertos, né? Agora, resulta de fatores arteriais locais, inflamatórios, degenerativos ou doenças sistêmicas. Então, da etiologia, temos que são degenerativas a aterosclerose obliterante, que pega a região distal da aorta, das ilíacas e poplite. E a femoral geralmente é no canal dos adutores, que é o local mais frequente de lesão sintomática, que é aquela transição da femoral superficial para a artéria poplítea. Então, a trombose arterial, ela pode ter, né, no caso aqui, um paciente com gangrena, e também os aneurismas podem ocluir, geralmente aneurismas de artéria poplítea tem uma causa mais trombótica. Dissecção de aguda de aorta, doença arterial cística, as displasias fibromusculares, as doenças inflamatórias, trombogite obliterante, né, que é aquela doença que acomete o paciente tabagista apenas, não tem fator de risco para aterosclerose, são doenças geralmente mais relacionadas com a parte inflamatória. Aqui, né, no caso, um paciente tabagista com trombogite obliterante que acomete geralmente as extremidades, levando a essas necroses. Agora, causas mecânicas seriam assim: um trauma, uma contusão nessa região arterial, você ter compressão muscular, algum procedimento diagnóstico ou terapêutico, uma iatrogenia também pode dar, e também as síndromes compressivas, cérvico-torácico. Agora, a parte hematológica vem as doenças como trombofilia, polistemia vera, trombocitose, umas disproteinemias. E tem, né, outras causas que seria a neoplasia, infecções, a insuficiência cardíaca, um choque, né, oclusões de enxerto. O quadro clínico tem dor, pode ser de forte intensidade, início súbito, ela é variável e predomina sobre os demais sintomas. Às vezes a dor pode ser insidiosa, fraca, com aumento gradativo, geralmente na trombose, e a embolia, a dor no local da impactação, apresenta maior sintomas. Então, aí o que acontece? O paciente fica com hipotermia no segmento distal, a oclusão, instala lentamente, fica com os limites bem definidos, começa a ter alteração neurológica, principalmente com alterações como paresia e paralisia, até que é um quadro de sinal irreversível da lesão. Palidez na pele, pode ter alguns casos que fica com cianose fixa, necrose, flictemas. Então, o que a gente observa, né, nesse quadro aqui? O paciente tem uma perfusão boa desse lado e aqui ficou com uma palidez bem evidente.
E nos casos dessas bolhas, né, necrose, tudo sinal de isquemia em um paciente com gangrena em pé diabético. Agora, também ausência de pulso, a diminuição do retorno venoso, né? Ocorre também quando você leva o membro a piora, a palidez. Pode ter também um quadro de hiperemia reativa, que fica aquele rubor, né? E a parte do retardo do enchimento venoso. Então, na classificação de Rutherford, a gente tem que analisar se o membro é viável. Então, nesses casos, tem a dor em repouso, mas ele não tem déficit neurológico, tem até um enchimento capilar normal e é audível o Doppler arterial e venoso. Quando começa a ter uma viabilidade ameaçada, você tem a característica dessa dor ser descontínua, dormência, uma perda sensorial. Já o Doppler arterial ausente e o venoso continua audível. E aí necessita de uma revascularização para salvamento de membro. Agora, quando ela já está uma ameaça imediata, a dor em repouso é persistente, a perda da sensibilidade vai além dos artérios, começa a ter paresia ou paralisia, tanto o Doppler arterial e o venoso ausente, e para salvar esse membro precisa de uma revascularização imediata. E quando já é um membro inviável, você tem a ausência, né, da movimentação, já tem uma contratura muscular, e aí o paciente necessita de uma amputação nesses casos. Que é o caso desse membro, um membro totalmente inviável, né, cianose fixa, imóvel. Então, no diagnóstico clínico, você tem que ver a história do paciente, o exame físico, para tentar saber se é uma trombose ou uma embolia. É importante, principalmente, você ver se o paciente teve uma dor de início súbito, se o paciente já não tem uma história prévia de claudicação. Então, isso começa a dar uma ideia da história, se tem fatores de risco para aterosclerose, se não tem. Então, existem as diferenças entre o que é embolia e o que é trombose em termos clínicos, tá? A embolia geralmente é aguda, a trombose também, mas a trombose pode ser gradual. A embolia, o tipo de dor, ela é aguda e intensa. Na trombose, ela pode ser de moderada a intensa, ela pode ir piorando. Na aguda na embolia já é bem mais aguda. E geralmente não tem claudicação intermitente, quem tem a parte de embolia, e a trombose é presente. E a origem, né? Geralmente a embolia é de fonte cardiológica, né? Uma embolia vem a maior parte da parte cardíaca, e a trombose pode até ter uma fonte cardíaca, mas o principal é local, é no local. Em termos de exame físico, a gente observa que na embolia o aspecto fica até parecido, né, em relação à coloração. E o déficit de pulso contralateral é pouco frequente, ou seja, a maioria do caso da embolia tem pulso do outro lado normal e falta no membro acometido. Na trombose, geralmente a doença é bilateral. A descompensação foi mais no membro, mas ele já tem, por exemplo, placa aterosclerótica, que é possível escutar um sopro. Na embolia já não. E a fonte emboligênica geralmente é comum na embolia, é frequente na embolia e pouco comum na trombose. Então, dos métodos não invasivos que a gente tem, o que a gente observa?
o Doppler é um dos melhores exames para ser realizado e você consegue ver melhor o local, né, acometido. Ele ajuda para diferenciar também se é uma trombose, é uma embolia, e também a gravidade, né, desse membro, como que está. Agora, para confirmar o local da oclusão, ajuda bastante, ver como que está essa circulação e também ver se tem uma oclusão de enxertos. A desvantagem é que ele não vai dar todos os detalhes da arteriografia. Outros exames, a angiorressonância. Aqui, no caso, ó, você vê a aorta, né? E você vê a dilatação. Então, ele ajuda bastante para ter uma noção de como que está. Em relação à origem, o que está acontecendo com o fluxo, se tem espessamento do vaso. E aqui a angiorressonância para analisar a circulação distal. A arteriografia, ele tem a indicação para ver as extremidades e casos selecionados, não retardar o tratamento para fazer uma artéria. Permite a localização e a natureza da oclusão. Você tem uma visibilidade melhor do sistema arterial distal e também ajuda nas decisões terapêuticas. Hoje em dia, nós utilizamos já como um procedimento terapêutico e não só diagnóstico, mas ele ajuda bastante. No diagnóstico arteriográfico, a gente consegue analisar bem o que é embolia e o que é trombose. Então, geralmente, embolia, as paredes são lisas, regulares, o calibre normal, e na trombose já temos aí estenose, dilatações ou calcificações. O sinal clássico da taça invertida na embolia, e na trombose seria aquela ponta de lápis, uma ressecção transversa. Na circulação colateral é pouco evidente ou escassa no caso da embolia, e na trombose já é mais desenvolvida. E lembrando que a embolia ela acomete mais as bifurcações arteriais e a trombose a lesão é mais de um sítio. Então aqui é uma imagem que a gente observa que há uma circulação colateral, nesse caso de trombose, é uma imagem que vai afilando em ponta de lápis. Então, nesse caso, que é uma trombose de artéria poplite, a gente vê que fica já afilando aqui, e no caso aqui da fibular, tem essa região alterada. No caso da embolia, a gente vê que há uma alteração aqui no fluxo, e esse sinal clássico de taça invertida, que você vê que é como se tivesse uma bolinha aqui, ó, e o contraste passa do lado. Então, imagina uma bolinha aqui, então, como se fosse um êmbolo, tá? E também existe trauma, né? Por exemplo, ferimento de arma de fogo, que pode causar aqui uma lesão endotelial e fazer uma trombose. E na arteriografia você consegue ver aspectos da parede no sentido de ulcerações e irregularidades parietais. E nos traumas, né, você vê aqui uma fratura, né, de fêmur com uma lesão aqui da artéria femoral profunda e aqui uma oclusão da artéria poplítea. Então, em relação ao tratamento das oclusões arteriais agudas, a gente começa sempre pelos exames diagnósticos, exames cardiológicos, né, para a gente ver exames de sangue e a condição do paciente para um tratamento cirúrgico. Então, você vai definir o local da obstrução, definir o tipo de etiologia que está causando essa obstrução e ver qual que é a viabilidade tecidual. Então, isso a gente vai fazer através do exame físico, do Doppler, do duplex e da arteriografia. E o tratamento, você tem que ter um manejo delicado desse paciente, evitando traumas externos, como punções venosas, por exemplo, no membro que está afetado, deixar ele em proclive, né?
evitar o Trendelenburg, proteção quanto ao frio, né? Então você aquecer esse membro e estabilizar doenças que possam ter causado, ou às vezes o paciente está em um estado de arritmia, você tem que reverter isso. Iniciar anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, a heparina, né? No caso seria interessante. E começar, muitos começam às vezes a heparinizar o paciente, a gente tem que ter o controle do TTPA para fazer essa análise. A utilização de vasodilatadores, ela para oclusão arterial aguda é um pouco questionável, tá? É mais assim, faz espasmo na embolia, na hipotensão, né? Existe o fenômeno do roubo, seria indicado nesses casos assim. Agora, o tratamento com fibrinolíticos, existe a streptokinase, né, o RTPA. A streptokinase hoje praticamente a gente não utiliza, tá? Porque ela causa grandes complicações hemorrágicas, Então, o RTPA hoje é mais seguro, né, o Ateplase. E aí você vai ter que analisar se você vai fazer uma fibrinólise ou uma cirurgia. Em relação ao tratamento, a gente tem o cirúrgico e o endovascular. No cirúrgico, no caso de uma embolia, uma embolectomia, uma trombose, se for possível, dependendo da região, as endarterectomias, ou as derivações, né, os enxertos com veia ou prótese. E também um membro inviável, uma amputação primária. No tratamento endovascular, a gente tem as angioplastias, tanto com stent ou só com balão. A fibrinólise, que também pode ser realizada uma angioplastia com stent, ou também aquelas tromboembolectomias aspirativas percutâneas, é possível, de acordo com cada indicação. Aqui no caso é uma embolectomia, que o paciente foi feito uma embolia para artéria femoral comum, a gente fez a embolectomia, retirada de êmbolo, com o catéter Fogarty. Aqui no caso seria uma endarterectomia, retirada da placa, então aqui ficou lisinho. Então no caso aqui era uma trombose da aorta, apesar que hoje cada vez mais esses tipos de tratamento a gente faz endovascular, mas antigamente a gente fazia aberto. E os enxertos femoropoplíteo, a gente pode utilizar, no caso aqui, uma trombose no canal dos adutores, então foi feito um enxerto femoropoplíteo aí com veia safena. E pode-se utilizar também as próteses, né, para você realizar quando não tem uma safena, também nos casos de trombose. Aqui no caso é um aneurisma, né, de artéria poplítea, você vê que tinha uma dilatação importante. Foi resseccionado o aneurisma e colocado uma prótese para fazer essa comunicação. E o tratamento endovascular a gente faz através de angioplastia com balão, tá? Para melhorar esse fluxo. E no caso da fibrinólise, né, para trombose, ela tem um efeito assim que melhora bastante a circulação. Aqui é um tratamento com streptokinase que a gente fazia antigamente. Então houve uma melhora aí depois de 12 horas, 48 horas, mas hoje está abandonado esse tipo de terapêutico, não tem mais o porquê fazer com RTPA, fazer com a streptokinase e não com a RTPA. Aqui no caso, o paciente que foi submetido a uma arteriografia, foi realizado uma colocação do stent e foi realizada a angioplastia desse stent e houve melhora dessa oclusão aqui na artéria poplítea. Então, é uma possibilidade de tratamento endovascular, principalmente para os casos de trombose, tá? Aqui eu vou mostrar uma imagem do aneurisma de poplítea que estava bem alterado. A gente observa aqui trombos, dilatação, isso no caso da angiotomografia, mas quando a gente olha a arteriografia, a gente consegue definir melhor
a velocidade desse fluxo, o paciente com coágulos mesmo nessa região. Olha aqui a dificuldade, né, do contraste descer para a região infrapatelar. Então, aí, aneurisma de Poplite, o melhor tratamento é a fibrinólise. Realizamos a fibrinólise, o paciente melhorou a circulação e depois a gente utiliza para correção do aneurisma. Nesse caso a gente utilizou o stent via BAM. Então aqui a gente tem o resultado final na parte distal utilizando o stent revestido. Então a gente mostrou um caso de aneurisma que a gente fez de forma aberta e aqui no caso foi feita uma fibrinólise. A vantagem da fibrinólise, principalmente na aneurisma Poplite, é que ele faz um aterembolismo, né, desses coágulos e começa a perder leito distal. Então, quando você faz a fibrinólise, você melhora o leito distal e isso possibilita, né, uma melhora do quadro clínico aí. E quando vai fazer o stent ou mesmo fazer a cirurgia aberta, você já melhorou o deságue. Então, é muito importante você ter deságue no aneurisma Poplite para não ter o risco de, quando fizer o procedimento, e ter uma trombose, tanto do stent ou do enxerto, né? Utilizando por causa que não tem deságue desse vaso. E o mais importante nesses casos é que pode ocorrer uma síndrome compartimental e é mandatória você realizar a fasciotomia. Então, às vezes você faz o tratamento, revasculariza, fica tudo bem, e o paciente evolui com uma síndrome compartimental devido à isquemia que ele estava, tem esse edema muscular e acaba até perdendo o membro por ter evitado de fazer uma fasciotomia. Então, é claro, é difícil você indicar uma fasciotomia, né, de cara num paciente, no intraoperatório, mas assim, tem que ver o que pode acontecer depois. Então, o que a gente observa? O paciente com embolia, ele geralmente ele não tem uma adaptação à isquemia, né? Então ele vai evoluir com mais chance de síndrome compartimental, mas depende também do tempo da doença. É difícil você saber quando que teve, né, o quadro. Então você vai ter que analisar a parte clínica, avaliar se esse paciente tem uma indicação de você fazer a fasciotomia de momento, assim. Então é mandatório, ao meu ver, você fazer a fasciotomia quando tem dúvida. Se tem dúvida, faz a fasciotomia. Se não tem dúvida, não precisa fazer, mas é uma decisão que é no momento do ato cirúrgico ou nas primeiras horas pós-operatórias. Você tem que reavaliar o paciente, ver se ele evoluiu com edema nesse membro, com dor, né, com dificuldade ou mesmo até alteração neurológica, né, porque a fasciotomia a gente observa que não tem um sintoma específico, né? Então, o primeiro sintoma que começa a ter é a perda neurológica, só que o paciente está com hack, é difícil analisar no pós-operatório. Agora, a gente tem que diferenciar o que é embolia e o que é trombose, a gente tem que investigar mesmo e ter certeza para indicar o procedimento de uma forma mais segura. Que nós observamos que essas oclusões arteriais agudas, principalmente quando chega para nós no hospital terciário, já é um tempo mais maior de isquemia. Então, o paciente vem de outras cidades da região e ele muitas vezes, infelizmente, já vem com o membro inviável. Então, é importantíssimo você ter pelo menos uma noção se é uma embolia ou uma trombose, que muda a nossa terapêutica, mas uma coisa que a gente observa também, que nem sempre vai conseguir diferenciar se aquele caso é de embolia ou se é de trombose.
Mas o mais importante é você ter uma conduta e, na dúvida, você fazer algum exame mais complementar, por exemplo, uma arteriografia consegue definir de uma forma mais exata se é uma embolia ou trombose, e isso pode ajudar no seu diagnóstico. Bom, então eu queria agradecer, né? Foi mais uma aula longa, né? Tem bastante conteúdo nessa aula. Qualquer dúvida, vou estar à disposição no Facebook, no Instagram e no YouTube. Espero que vocês compartilhem com seus outros colegas vasculares ou os outros residentes. E eu vou estar fazendo agora nas próximas aulas uma aula sobre endopróteses customizadas. Seria um tema interessante aí, tá bom? Um abraço a todos e até mais.